Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um podcast, onde nós queremos compartilhar com vocês com um assunto muito especial nos tempos que nós estamos vivendo. Estamos recebendo aqui o terapeuta Bruno Rossini e nós queremos conversar com você, bater um papo com você, e ele também vai poder passar um pouco da experiência dele dentro do trabalho que ele tem desenvolvido dentro da terapia. Eu vou deixar que ele se apresente. Bruno, seja bem-vindo ao podcast Graça e Paz e se apresente para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ter recebido esse convite. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Me sinto lisonjeado, né? Te agradeço. E para o pessoal que está em casa, meu nome é Bruno Rossini, eu sou terapeuta, psicanalista clínico, venho da filosofia e venho tentar compartilhar aí com vocês hoje um pouco aí do meu conhecimento graças a esse convite. Muito bem. Bruno, a gente tem passado alguns anos difíceis, né? Sim. Desde que essa pandemia foi instaurada no mundo inteiro, muitas coisas mudaram, inclusive a nossa rotina de vida. E claro que tem situações que é mais complicadas, e na sua área eu tenho certeza que você já deve ter ajudado pessoas em situações bem complicadas dentro desse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Então, dentro desta área da psicanálise, da terapia, qual é a importância da ajuda espiritual e psicológica para as pessoas que não estão sabendo lidar com esse momento? Bom, Luiz, se antes do Covid, se antes da pandemia nós já observávamos muitos problemas psicológicos surgindo, né, com o advento dela, então a coisa só se alastrou, né? Nós enfrentamos nesse momento um grande, como eu posso dizer, um grande vazio existencial, né, onde pessoas buscam ou um apoio somente na área espiritual, nas igrejas ou nas tuas religiosidades em particular, ou apenas na psicologia, na ciência e nas terapias, e eu acho isso um grande erro. Uhum. Né? Tem de haver uma convergência dessas duas áreas, né? Que eu diria que são a terapia, né? A psicologia, a saúde mental. Ela é uma asa de um avião e o amparo espiritual é outra, e esse avião ele não vai, né, levantar voo só com uma delas. Então, há uma necessidade de ter esse amparo dos dois lados, né, do sacerdócio, da espiritualidade e da terapia com as suas ferramentas necessárias, né, porque o ser humano ele é muito complexo. Uhum. Então, você pode, por exemplo, observar que um pastor ele vai precisar de um apoio psicológico, ou um psicólogo ele vai necessitar também de um apoio espiritual, e não podemos diferenciar muito, né, divergir muito entre essas áreas. Há uma necessidade de convergência. Então, a espiritualidade, a religiosidade, juntamente com o lado psicológico, pode caminhar junto. Com toda certeza, com toda certeza. Nunca deveriam ter se separado, na verdade, ao longo da história, né? Então as pessoas que sabem, né, que aprendem a conviver bem com a sua espiritualidade, elas também vão compreender que há uma necessidade das ferramentas terapêuticas para tratar certos problemas psicológicos, certos sintomas, né, como ansiedade, angústia, alguns sintomas de comportamento e por aí vai. Eu comungo da mesma ideia, até porque dentro das tratativas pastorais, a gente também tem que entender o nosso limite. A área espiritual, né, a área religiosa, ela difere da psicologia no sentido de técnicas e ajuda às pessoas. Então eu tenho, nas minhas visitas e conversas com as pessoas, em muitos momentos eu tenho, olha, até aqui eu posso ir, dessa forma eu posso ajudar espiritualmente, mas é necessária a busca de um profissional, né? Então eu também
compartilho dessa ideia. Perfeito. A espiritualidade, né, nem é a religiosidade. A espiritualidade com a psicologia, ela precisa caminhar junta, né? Certeza. Então tem coisas que a gente pode ajudar e outras um profissional da área pode ajudar. Né? Então dentro da igreja eu posso falar do meu público-alvo. O meu público-alvo é de criança, mulher, homem, adulto e idosos, né? Na sua área, qual é a procura que mais tem buscado a sua ajuda nesse período? Bom, isso é muito variado, né? São Tomás de Aquino, ele diz que o intelectual é um homem do seu tempo. Então, eu também não tenho muita restrição ou baliza de idade, de camada social e etc. Né? Bom, eu atendo desde pessoas muito simples até pessoas que desfrutam aí de bons cargos, etc. Então, é claro que eu vou fechar a minha área, né? Eu não atendo crianças. Eu acho que para ter um tato com as crianças, com a psicologia infantil, é preciso um aprofundamento, é preciso uma dedicação. Então, eu trabalho muito mais com a área, com os adultos, com relacionamentos, com desenvolvimento pessoal. Né? E daí, variado. Eu tenho pacientes de 18 anos e também tenho de 63. Né? E dentro dessa baliza aí, várias outras pessoas. E aí, como é que tem sido, dentro desse período de pandemia, como é que você tem administrado essa grande procura das pessoas pela terapia? Bom, como nós falamos no início, a pandemia ela só alavancou essa necessidade, né? Que não surgiu por conta da pandemia, né? Mas é algo que já vem aí de muito tempo, né? A perda do referencial. Você pode perceber que os jovens de hoje eles perderam a conexão, né, com a ancestralidade, com seus pais, avós, bisavós, com a história deles mesmos, e isso faz com que eles percam o senso de direção. Né? Então, não só os jovens, né, mas vamos lá, nós podemos falar aí de geração do baby boomer para cá, geração baby boomer ali dos seus 50, 60 anos, né? Que eu tenho pacientes dessa faixa etária, Sim. os baby boomers. Sim. Né? E aí, ultrapassando a geração X, né? Pessoas nascidas final dos anos 70, 80, geração Y, Z, os millennials. Né? Então, essa perda do contato com os familiares, com a história, faz com que todas as pessoas percam também o senso de direção. Né? Muito do meu trabalho é entregar para essas pessoas o que elas um senso comum, o que elas já deveriam saber de berço, deveriam já conhecer de ter sido educadas de tal maneira por tal família. Né? E dentro dessa faixa etária, né, que você citou, numa porcentagem, quem foram os mais afetados com essa pandemia? Com toda certeza, aí, geração X e Baby Boomer. Né? Então, dos 40 para cima, né, eles foram muito afetados porque já eram pessoas que já vinham necessitando de uma certa proximidade. Né? Bom, vamos supor, uma pessoa de 40 anos, provavelmente ela já tem família, já é casada, muitas vezes tem filhos, e com a chegada da pandemia, né, com esse isolamento social, essas pessoas elas vão perdendo a possibilidade de celebrações, de festas, de contato. Né? E os mais velhos, né, a geração dos baby boomers, eles vão perdendo mais ainda. Né? Vai havendo um completo... Se antes já havia uma separação entre gerações, né, houve um abismo com esse afastamento social. As pessoas elas perderam a capacidade de entrar em contato. Mas quando eu falo contato, não é só um contato de telefone, de ligar. Eu falo uma sensibilidade mesmo. Um sentir com o outro. Né? Uma conexão mais
humana mesmo, aquele calor, sabe? Aquela proximidade. Sim, sim. Né? Isso foi se perdendo, né, ao longo do tempo e a pandemia chegou só para dar o golpe de misericórdia. Verdade. É claro que as pessoas não começaram a buscar, né, dentro da psicanálise ou da terapia só por causa desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Mas tem outras causas também, além da pandemia, que levam as pessoas a buscar um terapeuta. Né? Então, dentro assim da sua área, do que você tem gerenciado, quais são as principais causas que levam uma pessoa, por exemplo, a procurar o Bruno, terapeuta, para uma terapia? Perfeito. Bom, todo terapeuta, assim como um sacerdote, ele também tem que conhecer os seus limites de atuação, certo? Então, eu não costumo trabalhar com todo tipo de enfermidade psíquica. Né? A minha área é muito mais direcionada a desenvolvimento pessoal, casamento, relação entre casais, namoros e etc. Então, todo o meu conteúdo eu trabalho direcionado para esse público. Né? E então, as pessoas que se identificam com o meu perfil, com o meu conteúdo, né? Com o que eu falo, com a minha palavra ali de aconselhamento, que é bem trabalhada nas redes sociais, ela vai se identificar com a minha palavra de conforto, de sabedoria ali naquele momento, né? E ela vai identificar nela uma necessidade. Então tem a necessidade dela com o que eu estou entregando, né? Entendi. E isso que promove o encontro. E dentro da relação familiar, a terapia dentro do relacionamento familiar, marido, mulher, filhos, isso tem afetado bastante também a família? Sim, porque, veja, eu trabalho com muitos casais. Muitos casais. Então, como eu disse, né, anteriormente, se há uma perda do senso comum, a perda da tradição, as famílias também estão em papéis invertidos. Né? O pai, muitas vezes, ele não sabe se portar como um protetor, como uma pessoa que tem que manter o teu humor, né, mais brando, mais manso para poder ocasionar algum tipo de resolutividade. A mulher ela acaba assumindo muitos papéis que são, de certa forma, muito masculinos. Né? Então eu costumo dizer que na terapia eu sempre vejo aquele velho clichê, né, da mulher tirana e o homem frágil. Né? Então isso desestrutura toda uma família. Sim. Né? Porque um filho que ele cresce vendo um pai fraco e uma mãe tirana, o que ele vai buscar? Né? Os filhos eles se espelham na busca, né? na vida adulta, eles espelham a busca deles por cônjuges parecidos com o pai e com a mãe. Então um filho que vê um pai fraco e uma mãe tirana, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar uma mulher tirana. Exato. Né? E se é uma filha que está vendo ali um homem fragilizado e uma mulher tirana, ela vai procurar o quê? Um homem fragilizado também. Né? Para ela cuidar, talvez, porque foi o que ela observou do relacionamento dos pais. Então os papéis eles estão todos invertidos. Fora que um dos grandes problemas que eu vejo aqui também, né, é a inversão da hierarquia. Ou seja, os filhos se tornando pais dos seus pais. Né? E isso gera uma série de enfermidades psíquicas para eles também. Né? Filhos que sofrem aí de ansiedade, de uma certa claustrofobia, enfim, N sintomas variados vão ser produzidos nesse filho que cuida dos pais. Por quê? Porque ele perdeu a proteção. Né? Os pais, eles escolhem, né, por comodidade, muitas vezes por preguiça, se entregar aos cuidados dos filhos uma certa idade, e o filho ele vai ver essa necessidade, ele vai sentir essa necessidade, mesmo que não inteligida, de forma inconsciente, e ele vai agir como um protetor, ele vai começar a coordenar aquela família, porque é o papel que ele foi, né, que ele foi outorgado. Então, esse é um dos grandes problemas, né? É a inversão dos papéis. É filho cuidando de pai e mãe, é pai querendo ser filho, esposa assumindo papéis que deveriam ser do marido, marido assumindo papéis que deveriam ser da esposa. Então tá uma bagunça. Né? A família moderna é uma bagunça. Né? E o que eu tenho feito
hoje em dia, na terapia, é entregar de novo o senso comum para essas pessoas. Olha, o lugar do pai é aqui, o lugar da mãe é aqui, o lugar do filho é aqui. Filho, se seu pai e sua mãe tentar te tirar desse lugar, você não vai aceitar, né? Você vai colocá-los de volta. Pais, se vocês não conseguirem se colocar nesse lugar, vai causar um desequilíbrio. Então, o problema, a família, né, a estrutura familiar, ela se tornou um grande problema da terapia moderna. Uhum. Então, dentro dessa terapia, né, olhando pelo lado familiar, é como se você ajudasse ali cada um, uma organização, né? Organizar cada um o seu papel. Exatamente, uma reorganização, né, dos papéis que foram perdidos aí né, novamente, voltamos ao início do nosso encontro aqui, com a perda da tradição, com a perda do senso comum. Né? Porque, veja, você não precisaria explicar isso para uma família dos anos 30, dos anos 40. Sim. Né? Um filho que tenta tomar conta de pai e mãe, ele ia ser colocado no seu devido lugar ali. Né? A gente tem exemplos, né, dos nossos antepassados, né? Olha, naquela época era assim, hoje já está tudo de uma forma diferente. Claro que a gente vai evoluindo, né? Mas a essência, ela continua. Sim, a essência é uma só. É o senso comum. É o senso comum. Né? C.S. Lewis, né, o escritor anglicano, ele diz que todo ser humano ele nasce com uma espiritualidade e com um senso moral que é inato. Né? Então, eu partilho dessa ideia, né, de que o ser humano ele nasce com essa concepção inata. Uma criança, quando ela faz algo errado, ela não precisa ser ensinada. Ela sabe que ela fez algo errado antes mesmo de tomar ali um puxão de orelha de pai e mãe. Fala um pouco sobre essa questão da desestrutura familiar. Bom, como eu te disse a respeito do grande clichê que eu tenho encontrado, que é a mulher tirana e o homem frágil, isso se você pode encontrar assim, na esquina. Se for na esquina, essa família mora aqui, vamos ver como é que é. Você pode ter certeza que você vai encontrar ali um problema desse, tá? É como você se deparar com, sei lá, com a torcida do Flamengo, né? Tem muito flamenguista, qualquer canto tem um flamenguista. Verdade. Né? Inclusive tem um na sua frente. Uma pena, sou vascaíno. Aí, né? Amigos. Veja, é perceptível. A mulher, ela toma conta de todos os aspectos familiares e o homem apenas de um aspecto, por exemplo, financeiro. Né? Eu vejo que os homens dessas famílias, quando eles trabalham, eles acham que eles já estão cumprindo com todos os requisitos que uma família exige de um homem. Ou seja, eu trabalho, então não encho o meu saco, né? Eu já faço a minha parte. Enquanto que a mulher, ela vai trabalhar, ela também produz, né? Ela vai tomar conta da casa, ela vai cuidar dos filhos, etc. Né? E também temos aquela grande questão, né, do homem se eximir das decisões. Veja, uma mulher, ela vai desejar que o seu homem acompanhe ou que tome decisões pela família. Porque, veja, isso faz parte da essência do feminino. A mulher, ela quer ser protegida, né? Ela quer proteção, ela quer condução. Por quê que ela quer proteção, ela quer decisão, ela quer condução? Porque o humor feminino, né, faz com que as decisões femininas oscilem demais. Por que oscila? Vamos lá, para não parecer que eu estou sendo um machista aqui, né? A mulher, ela sofre durante boa parte da sua vida com oscilações de humor que vão desde o período menstrual, a própria TPM, a mulher ela pode sofrer uma alteração na glândula da tireoide, e, enfim, existem N fatores que vão ocasionar a oscilação do humor da mulher. Né? Então eu sempre costumo dizer, né, para os meus pacientes aqui, se tiver alguém me vendo aqui, homens, sejam a constância. A mulher vai oscilar no humor, você precisa controlar o teu. O homem ele precisa ser a constância. Por que o homem precisa ser a constância?
Porque o homem ele não sofre desses mesmos fatores que ocasionam essa oscilação, né? Então o homem ele tem que ser a constância. O homem não pode dar piti. O homem não pode ser, né? Arrumar uma briga, troco de nada. O homem não pode, sabe? A mulher ela faz isso não é porque ela quer, não é porque ela é uma chata de galocha. É porque ela sofre de variações de humor, certo? Se o homem sofresse de variações de humor também, né? Ele também vai perder a boa. Quer saber quando o homem sofre de variação de humor? É quando ele afunda no trabalho, né? Tá sofrendo ali de burnout, desce a libido, né? Fica estressado, o nível de estrogênio sobe e aí ele se torna tão estressado quanto uma mulher na TPM. Mas veja, isso é uma escolha. O homem pode escolher ou não se afundar no trabalho. Agora a mulher não escolhe. A mulher passa por todas essas fases, queira ela ou não, né? Então, uma mulher ela vai desejar proteção, ela vai desejar condução. Por quê? Porque o homem ele tem mais aptidão a tomar decisões, a a fazer escolhas, né? Que vão direcionar essa família, né? Gosto de usar bastante um exemplo aqui que eu sempre falo em terapia, né? Eu sempre chego para os pacientes e falo: você repara que as brigas de casal sempre ocorrem no período da noite? Se não sempre as piores ocorrem no período da noite. Por quê? Por que no período da noite? Porque à noite nós estamos relaxados, nós estamos já tranquilos, nós estamos passivos, né? E de dia não, de dia nós estamos ativos. Então à noite nós estamos mais sentimentais, estamos mais suscetíveis aos sentimentos, as mazelas, as lembranças, né? As mazelas de lembranças que ocorrem durante o relacionamento, etc. E de dia não, de dia, veja, se cabe aqui até uma colocação, né? Os pagãos antigos, eles consideram o homem representado pelo sol e a mulher representada pela lua. Por que o homem pelo sol e a mulher pela lua? O sol é que ilumina, né? O sol ilumina a lua, né? Então o sol ele lança sua luz sobre a lua e a lua recebe essa luz e reflete dentro de um relacionamento. Não estou dizendo que a mulher não tem luz própria, tá, pessoal? Estou dizendo que dentro de uma relação o homem ele vai lançar a sua luz, né? Segundo os antigos pagãos, ele lança a sua luz e a mulher recebe essa luz, né? E essa luz faz com que ela se preencha, que ela fique uma lua cheia, né, e etc. Então os pagãos eles já percebiam que o dia é caracterizado, né, o dia e o sol se caracteriza o masculino e a noite e a lua representam o feminino, né? Então a noite, né, como eu estava dizendo, né, para não fugir muito aqui do contorno que nós estávamos fazendo, à noite os casais brigam mais. Por quê? Porque eles estão mais emocionais, eles estão muito mais ligados ao aspecto feminino, né, que é o sentimento, que é a passividade. E de dia não, de dia tudo se resolve, de dia está tudo esclarecido. Sim. Né? De dia está tudo ali, está tudo posto. Não, os sentimentos eles afetam muito menos durante o dia do que durante a noite, né? Então, voltando à pergunta inicial, como que se identifica esse problema do homem e da mulher, do casal? É quando o homem não cumpre com seus requisitos de proteção, de cuidado, de decisão, de condução. E aí, quando o homem não faz, o que acontece? A mulher faz. A mulher toma o seu lugar, né? Um exemplo disso, que é muito duro, né? Uma mulher, quando ela cria filhos sozinha, ela consegue emular a conduta do pai. Ela vira o pai e a mãe, né? A gente ouve muito, eu fui pai e fui mãe. Eu fui pai, né? Fui pai e fui mãe. E é verdade. Por quê? A mãe, ela consegue emular a figura masculina. Ela se torna até mais rígida, mais dura na hora de chamar atenção, de cobrar e etc. Porque ela, de fato, emula a figura masculina, né? Então, dentro de uma relação, quando o homem não cumpre com as suas prerrogativas, a mulher vai emular essa figura. E ela vai se tornar masculina. E o que acontece? Ela perde a sua feminilidade, né? Quando ela perde a feminilidade, o que vai acontecer? Ela vai ser rígida, vai ser dura, vai ser mais masculina. E o homem, em contrapartida, o que ele faz? Ele se feminiliza. Ele fica mais passivo, mais recatado, mais recolhido. Então, esse é uma das grandes perversões do casamento, né? A mulher se tornando homem e o homem se tornando mulher.
né? Então, veja, gente, vocês podem falar o que quiser, tem ideologia para dar e vender a respeito disso, mas uma mulher, ela tem um papel numa relação e o homem tem um papel dele também. E, enfim, doa quem doer, né? Goste ou não, esses papéis têm de ser cumpridos. E quando eles são cumpridos, a relação vai bem. Muito bem. E dentro da sua área, né, no seu dia a dia, tenho certeza que muitos casos já chegaram até o Bruno e como se dissesse, e agora, o que eu faço? Bom, aí a gente vai botar um pouquinho de pimenta aqui. Né? Dentro da terapia, houve um momento difícil, complicado, conturbado, em que você teve que ajudar um homem, uma mulher ou um casal? Vários. Eu vou ilustrar 2 casos aqui, obviamente. Ok. Sem falar nomes, tá? Um desses casos, se a pessoa estiver vendo, ela vai saber. E eu já tenho licença poética para falar desse caso. Que bom. Porque eu falei, olha só, um dia eu vou escrever um livro de contos e o seu caso vai entrar. Ela falou, opa, por favor, né? Conte este caso. Então vamos lá, um dos casos para emblemar. Eu fico rindo já, porque é trágico e cômico ao mesmo tempo, né? Uma paciente de 25 anos, policial civil, né? Tinha acabado de se formar na CADEPOL, Academia de Polícia, e foi alocada no interior para trabalhar, né? Um interiorzão mesmo, assim, um roção, né? Aquelas cidades ali, que é 2 ruas a cidade inteira. E ela chegou até a delegacia, né? Poucas pessoas. E ela é jovem, né? Uma moça jovem, uma delegacia só de homens, né? Então ela chegou e algumas pessoas foram muito solícitas com ela no início. Vamos lá, eu te mostro onde é a farmácia, onde é isso, onde é aquilo, vou te ajudar, né? E teve uma pessoa, né? Um senhor de 55 anos, né? Nessa faixa etária aí, 50 e alguma coisa, que se aproximou muito dela e foi como um pai, né? Segundo relatos dela, ele foi como um pai. E ele a protegia, né? Dos outros urubus, né? E etc. Então, ele mostrava para ela onde ela tinha que comprar comida, remédios, tudo que ela precisava, ele ajudou ela a encontrar, a conseguir, né? Ele foi uma pessoa super solícita. E durante as sessões de terapia, ela sempre falava muito bem, ele está sendo como um pai, ele está me ajudando muito, etc. Uma pessoa bacana, né? Solícita, e eu jamais imaginei que eu ia encontrar uma pessoa tão boa, tão educada, tão, né, disposta a ajudar quanto ele, né? E aí até que de repente ele começou a mandar mensagens para ela que fugiam àquela paternidade, né? Tipo, vamos jantar junto, vamos fazer um lanche, vamos tomar um café amanhã, etc. E ele é 55 anos, né? Já pressupõe que é um homem casado e que tinha filhos mais velhos que ela. E ela começou a perceber que antes aquela solicitude, se é que eu posso dizer, ela tinha segundas intenções, né? Então, estava se tomando um outro rumo. Ele estava tomando outro rumo, óbvio. E aí ela pediu conselhos, né? Bruno, como é que eu vou agir, né, nesse caso? Eu falei, olha, você vai ter que ser muito direta, não vai poder fazer rodeio. Ele tem família, ele é casado, então a conversa tem que ser reta, tá? Você vai ter que falar na lata e doa o que doer, porque, enfim, uma situação dessa, ela é extrema e ela pode se desenvolver para um lado muito ruim. Sim. Ela tá sozinha no interior, né? Sozinha no interior, jovem, etc. Enfim, né? E aí eu conversei com ela, né? Teve a sessão, etc. E, enfim, passou-se uma semana, né? Na semana seguinte, ela veio com a resolução do caso, né? Então, cheguei, né? E falei, e aí? Conseguiu resolver? Deu tudo certo? E ela, então, antes ele fosse um tarado. Aí eu falei, como assim, que história é essa? Antes ele fosse um tarado? Ela disse, bom, vou contar o que aconteceu. Então eu estava lá na delegacia, na minha sala, quando ele chegou, eu já havia mandado mensagens para ele. Ele entrou e trancou a porta. Nisso que ele trancou a porta, eu morri de medo. E
ele sentou numa cadeira em frente à minha mesa e disse: a gente tem que conversar agora. E ela começou a tremer, ela disse, né? Ela relata que começou a tremer com medo e disse: bom, mas tá, o que você quer conversar comigo? O que eu tinha para conversar com você, eu já falei em mensagem. Então, ele olhou para mim profundamente e começou a chorar e disse: eu tô apaixonado por você. Rapaz. E na hora ela não sabia o que fazer, né? Porque veja, um homem de 55 anos, né, casado com filhos mais velhos que ela, se permitiu colocar numa situação dessa, se permitiu se apaixonar, permitiu-se se apaixonar por ela. E ela, assim, achou que... Depois ela começou a achar que ele era um tarado, um cara que, assim, que só queria tirar vantagem dela, mas não. Ele se apaixonou por ela. E isso deixou ela completamente constrangida, né? Então ela disse: olha, vamos parar por aqui, eu tenho idade para ser sua filha. Asseverou com ele, né? E ele disse: então de hoje em diante nossos caminhos seguem distintos. E não mais falou com ela. Uhum. Então esse foi um caso que eu gosto de ilustrar, porque veja, esse é um tema muito patente na terapia. A paixão extraconjugal, né? A paixão, ela ocorre de maneira passiva. A pessoa, ela se permite apaixonar-se. Não existe uma paixão ativa. Eu vou me apaixonar por fulano. Não. Primeiro é um toque, primeiro uma conversa, depois um flertezinho velado, até que você já está envolvido com a pessoa e está apaixonado. E você vê a tamanha imaturidade emocional desse policial de 55 anos. Né? Um homem casado que deveria manter uma postura paternal para com essa moça, né? E se permitiu se apaixonar, permitiu-se se apaixonar. Enfim, eu achei essa situação esdrúxula, né? Esdrúxula. Mas te confesso que já vi em terapia isso acontecer N vezes, né? Um exemplo disso, tá, pessoal? Quando eu falei aqui do caso que o homem é o sol e a mulher é a lua, veja, é o sol que ilumina a lua. Se o sol deixa de iluminar essa lua, o que acontece? A lua se apaga. Então, pode ser que um novo sol apareça para essa lua, né, e ilumine. Então, veja, a mulher, ela pode muito bem, quando negligenciada, a mulher e o homem, quando negligenciados dentro de uma relação, eles podem se apaixonar por outras pessoas. Tá? Podem se apaixonar. E acabam sendo presas fáceis para gente sedutora. Né? A carência, né? A carência, vai presa fácil. Né? O que mais vemos aí são homens e mulheres sedutores, que gostam de seduzir para deixar a pessoa ali completamente suscetível a qualquer tipo de favores e coisa do tipo, né? E depois são abandonadas. Então, né? Esse foi um caso que para mim ele foi bem marcante, porque eu já havia visto na terapia pessoas chegarem e falar: olha, eu tô apaixonado por tal pessoa. Né? Ok, então vamos lá, vamos tentar castrar essa paixão. É difícil, né? Óbvio, não é assim que se faz, mas agora você vê uma paixão se desenvolvendo através de uma série de fatos que a pessoa vai se permitindo e vai construindo, né? A paixão, ela é construída também. Né? Não é assim, paixão à primeira vista. Isso é coisa enfim, isso é coisa de filme. Não existe paixão à primeira vista. A paixão, ela é construída. Então esse foi um caso. E o outro caso, né? Eu falei que eu ia falar sobre dois casos, né? O outro caso era o seguinte: um caso de um casal onde eu atendi, né? Foi uma terapia de casal. A mulher chegou até o consultório, né? E assim, nós temos que fazer também uma linguagem, uma leitura corporal. Você vai analisar o cabelo, a roupa, a vestimenta, a forma de falar, o tato, etc. Né? E o casal chegou, o homem completamente aberto, né? Bem simpático, eloquente, né? E a mulher toda minguada, assim, silenciosa, com o cabelo escorrido, né? Assim, completamente sem vaidades, né? Sem vaidades aparentes, né? E eles tinham um problema ali de falta de sexo no casal. Obviamente, o que você olha? Você olha para uma situação dessa, um cara
né? Um casal jovem, né? Um cara completamente eloquente, bem posto, né? Etc. E você vê uma mulher completamente rígida, né? Acanhada, o que você pensa? O problema está com essa mulher. Essa mulher ela tem um problema, precisa ser tratada para que o casal volte a ter atividade sexual, né? Que é a atividade sexual no casal, a renovação dos laços, etc. Então, ok, vamos lá, vamos trabalhar. E, enfim, foram meses de terapia, né? Aí cabe também a desculpa do erro de principiante, né? Eu nunca havia lidado com um caso que eu fui direcionando todas as minhas tratativas para cima dessa mulher. Sim. Né? Porque as reclamações vinham do marido e a mulher assim, não dá, não sei, não consigo, etc. Né? Até que de repente teve uma sessão, aí eu separei os dois, comecei a ter sessão só com ele, só com ela. E teve uma sessão que eu tive com ela, separado. Então ela chega até a terapia e diz assim: Bruno, hoje eu não tenho muita coisa para te falar. Sempre que começa assim, lá vem bomba. É porque tem coisa para falar. Não, é porque tem coisa cabeluda demais. É porque tem muita coisa. Tem muita coisa para te falar, não. Então vamos lá, vamos falar do passado, né? Me conta aí como que foi o desenvolvimento da relação, etc e tal. E aí eu descobri nessa sessão com ela, né, o seguinte, né, ela me disse: olha, quando eu conheci ele, né, eu era uma pessoa diferente do que eu sou hoje, né? Eu era muito comunicativa, eu era expansiva, eu saía muito com os meus amigos, etc. E eu fui apresentada uma amiga minha me apresentou para ele, né? E essa amiga minha, ela é uma pessoa que, assim, já viveu muito, sai muito, conhece muita gente, né? Já ficou com muita gente. E ele ficou comigo, mas meio com o pé atrás. Achou que eu também era, assim, meio largada, como essa outra amiga. E, enfim, nós nos relacionamos, tivemos começamos a namorar ali no início, né? Só que no nosso segundo mês, ele começou a falar que ele não gostava muito do meu jeito de agir, que eu tinha que ser como a mãe dele, que é uma mulher recatada, uma mulher mais silenciosa. Então eu fui murchando, né? Então eu passei de uma pessoa que me cuidava muito para uma pessoa que me cuidava menos. Eu antes usava roupa XYZ para ele, eu parei de usar, né? O grande jargão, só calcinha bege, né? E aí, de repente, nessa sessão, né, ela começou a revelar que ele exigiu que ela fosse uma mulher completamente recatada, presa, frígida. E descobri através dessa sessão também que por conta dele é que não tinham as atividades sexual do casal. Né? E ali aquilo me deu um nó na cabeça, porque meses tratando os dois, eu investindo pesado nas questões com ela e com ele também, obviamente, mas você vê que as aparências elas enganam até mesmo um terapeuta. Sim. Né? Até mesmo um terapeuta. E eu descobri que, na verdade, ele construiu aquela personalidade dela, que ela era uma pessoa completamente diferente, mas que ele foi castrando e podando ela de certa forma, que em um dado momento ela se tornou uma mulher frígida, que não faz sexo, que acha o sexo abominável, etc. E ele queria assumir, eu acredito que ele queria assumir o papel dominante do casal, né? E para que ele assumisse esse papel dominante, ele acabou castrando ela, e enfim, né? E, bom, depois disso, eu tentei mudar o quadro. E quando veja, existem várias técnicas terapêuticas, né? Então, quando eu comecei a atacar, né, essas histórias, né, quando eu comecei a ter sessões em casal, eu falei: você precisa falar sobre isso, você precisa tratar disso com ele. Então, quando as sessões eram em casal, que ela atacava ele com essas informações, ele se esquivava, ele se fechava, etc. E por fim, né, quando o problema foi desvelado, né, que era ele, aí acabou a terapia, né? Eles pararam de ter terapia. O que acontece muito, tá? Quando o sintoma, quando a origem do sintoma é identificada, né?
o paciente, muitas vezes, né, quando ele não tem, não tem força interior para suportar uma verdade, ele vai embora. Isso para mim, aqui é um clichêzão da terapia. Você identifica o problema, o paciente, ó... Ele não quer assumir o erro. Não quer. Tipo, o erro não sou eu. Uhum. É ela. Exatamente. Ou ele. Ele gostava de manter a pose do homem que não tem sexo por conta da mulher. Ou seja, ele construiu aquela persona porque quem tem medo do sexo é ele, não é ela. Entendi. Né? Então, enfim, aí a gente tinha que desdobrar, então, né? Eu teria que explicar por quê, etc. Mas, enfim. Então são casos que é o seu trabalho, né? O seu convívio. E tenho certeza que além desses dois que você citou aqui, existam outros também, claro, mais... Eu sofri ameaça de processo já por ter falado para a paciente que ela tinha tal psicopatologia. Falei, olha, você sofre disso, você precisa... Né, agora eu vou te orientar aqui também para um acompanhamento psiquiátrico, você vai precisar tomar medicação, etc. E ao relatar isso para a paciente, ela disse, você é mentiroso, eu vou te processar, eu vou acabar com a sua vida. Eu falei, peraí, mas calma aí, eu só tô falando que você tá sofrendo disso. Não! Porque o que acontece? Existem algumas psicopatologias que são chiques, né? Por exemplo, você falar pra pessoa, eu tenho depressão. Né? A depressão, ela evoca piedade. Se eu falo pra você, Luiz, eu tenho depressão. O que isso vai construir em você? Uma piedade. Você vai ter piedade por mim, né? Agora, se eu falo pra você bem assim, Luiz, eu sou bipolar. O que você vai... Você já vai se afastar, né? Tipo, opa. É bom tomar cuidado com ele, né? Então, existem psicopatologias que elas são aceitáveis, né? Elas são aceitáveis e outras não. Então, se você fala para um paciente... Você tem que ter muito tato para falar para um paciente certa psicopatologia. E essa paciente em específico, eu tinha tanta conexão com ela, só que em um dado momento, eu pensei... Eu titubeei entre falar ou não, sabe? Só que eu não poderia mais levar adiante a terapia. Eu não tinha mais como levar adiante sem falar para ela. Porque a terapia ela precisa de certos passos, de certas prerrogativas. Então, eu preciso explicar para o paciente do que ele sofre para a gente poder iniciar um outro processo terapêutico. Então, nessa paciente eu não tinha muito o que fazer. Eu falei, olha, eu tenho que falar com ela. Né? É igual o caso que eu citei no início da nossa entrevista, né? Por exemplo, a espiritualidade com a psicanálise ou a psicologia, né? Tem coisas que é da minha área. Quando chega um momento que não é mais, olha, o lado espiritual tá ok, tá tratado, né? Assunto resolvido, mas eu gostaria que de repente você conversasse com um terapeuta, um psicólogo. Eu acho que foi nesse intuito também que você, olha, até aqui eu posso ir, mas eu tenho que encaminhar você a um psiquiatra. Não, peraí. Exato. Porque às vezes quando você fala em psiquiatra, a pessoa, não, eu não sou doido. Parece que psiquiatra é só médico de doido. Exato. Né? Exato. Por exemplo, na sua área você não pode prescrever uma receita, indicar uma medicação. Quem pode fazer isso? Um psiquiatra. Né? Psiquiatra. E um psiquiatra também, muitas vezes, ele não vai ter um acompanhamento terapêutico. Sim. Ele vai apenas fazer o trabalho de identificação da psicopatologia, né? Vai fechar critério ali no DSM e vai indicar ali um fármaco, né? Mas o trabalho mesmo, né? O grosso do acompanhamento da saúde mental é a terapia. Isso aí. Né? Ficar só à base de medicação não resolve nada. Né? A pessoa precisa de um acompanhamento terapêutico. Senão vai viver a vida inteira só se medicando. Claro. A paciente em questão, essa que me ameaçou, ela tinha acabado de destruir a casa, num acesso de raiva. Ela destruiu a casa no acesso de raiva. Eu falei, olha só, você percebe que a coisa chegou até aqui? É porque a coisa é grave. Né? Então, olha só, você tem essa psicopatologia XYZ aliada a essa aqui XYZ. E ela não aceitou muito bem que eu falei aquilo. É como se eu tivesse... ofendido ela, como se eu tivesse ofendido, né? E a reação dela bom, estava ali dentro do esperado. Se algo tivesse se algo não tivesse ocorrido como deveria, né? Então eu pensei, se ocorrer bem, ela vai aceitar, a gente vai para um psiquiatra, ela vai tomar um fármaco e a terapia vai para outro canto. Se ela não aceitar,
ela vai embora. Só que eu também eu pensava que ela só iria embora, né? Mas houve essa ameaça também. Pois é. Enfim. É onde a gente fica sem... Claro. Peraí, o que eu vou fazer óbvio, agora? né? Pois é. Bruno, olha, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Para mim, uma alegria muito grande ter recebido você aqui. Muito obrigado. E deixar que você faça suas considerações finais, né? Fique à vontade. Perfeito. Se despedir das pessoas aí que estão nos assistindo. Perfeito. Pessoal, primeiramente agradecer aqui ao meu querido amigo Luiz Henrique. Uma gratidão imensa estar aqui. Meu primeiro podcast, tá? Que fique bem posto. Pela primeira vez num podcast, eu me senti muito confortável, muita vontade aqui. Tá? Me senti bem acolhido, né? E, bom, o conselho que eu tenho para as pessoas que estão assistindo é: façam terapia e tenham um acompanhamento espiritual, certo? Existem muitos problemas que você pode estar convivendo com eles e não tem ciência, certo? Até o terapeuta faz terapia, então não pense que você está livre, né? A terapia ela é uma ferramenta para a promoção da saúde mental. E em tempos que nós vivemos, né, saúde mental ela é primordial, certo? Então é bem por aí. Tá joia. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês nesse podcast Graça e Paz, onde a gente recebeu aqui o terapeuta Bruno Rossini. A gente teve um bate-papo bacana e espero que o assunto desenvolvido aqui ajude você, assim como ele deixou nas suas considerações, né? A terapia, ela ajuda bastante. O Bruno, né, é meu terapeuta. Opa! Entendeu? Revelações. Isso. A gente já teve alguns momentos, né, de conversa, de ajuda. Sim. Algumas complicações assim da área de trabalho emperrou algumas coisas, mas a gente vai retomar, claro. né, a nossa terapia. Tem me ajudado bastante, tá? Não é um clichê, o puxar o saco, né? Puxar a sardinha. Não é isso, mas até a minha esposa mesmo, ela sempre comenta, né? Olha, você era uma pessoa, hoje você é outra. Não que eu deixei a minha essência, mas aprendi muita coisa com a terapia, né? Então, assim, me ajudou e eu tenho certeza que vai continuar ajudando bastante, né? Até porque a gente foge daquela, eu sou o patinho feio. Ah, claro. Né? Claro. Ou aquela síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, eu cresci. Cresci assim, vou morrer assim. Eu tinha esse pensamento. Foi aí que aprendi, que ela disse, olha, isso é a síndrome de Gabriela. Eu falei, que é isso? Eu falei, nasceu assim, tá? É assim e vai morrer assim. Nós passamos uma vida nos construindo, certo? Nos construindo, nos desenvolvendo, mas em um dado momento nós temos que nos perceber como falhos construtores e temos também de nos desconstruir, certo? No bom sentido do termo, tá, pessoal? É isso aí. Então agradecemos a companhia de vocês. Quero aqui também deixar o meu agradecimento a toda a equipe Froistec, né? Em nome do meu amigo Átila Frois, que é o nosso companheiro aí de podcast e tem cedido esse espaço aqui para nós sempre estar reunidos com vocês dentro dos assuntos bacanas que a gente tem escolhido para compartilhar com vocês, tá bom? Tenham todos um momento maravilhoso na presença de Jesus e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo acompanhe a sua vida, acompanhe a sua família. E já deixamos aqui o nosso convite para o nosso próximo podcast. E vem novidades por aí. Deus abençoe.